Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje para revisarmos um capítulo, certo? Da qual nós vimos nas aulas de geografia, referente à estrutura da Terra, ou seja, as formas de relevo, né? O relevo de uma forma geral, principalmente, especificadamente, o relevo brasileiro. Então a gente parte, né, de uma ciência que vem estudar justamente essa base, dar esse suporte para que a gente chegue às formas de relevo, que é a geologia, né? Então, a geologia é justamente essa ciência que ela é responsável por estudar os elementos internos da superfície terrestre, certo? Do nosso grande planeta. Então, a geologia ela é responsável justamente por todo esse entendimento, por todo esse embasamento da Terra, né? A gente parte, né, os estudos, né, foram feitos a partir de bases, né, de a Terra hoje, né, a gente contabiliza ela entre mais ou menos 4,6 bilhões de anos. E para melhor estudo, ela foi dividida em eras, né? A gente parte do pré-cambriano, onde se formou os oceanos, se formou as primeiras rochas, né? Até o período quaternário, que foi o período do desenvolvimento humano, certo? Um período mais recente. Daí, a gente vê toda essa dinâmica, como foi estruturada, para que a gente chegue às formações do nosso relevo, certo? A gente parte do pressuposto também de duas teorias, é bom lembrar. A teoria da deriva continental, onde os continentes eles eram todos juntinhos, era uma pangeia, eles eram suspensos. E a teoria das placas tectônicas, que vem justamente em seguida, né, a partir do aquecimento do interior da Terra, esses continentes eles começam a se movimentar, né, e eles começam a se soltar. É quando acontecem os movimentos de convergência e divergência, certo? Eles atraem e eles se dilatam. As rochas também passam por esse processo. A gente vai entender lá na frente, quando a gente fala de intemperismo, né? Os 3 tipos de intemperismo. Então, a gente saindo dessa teoria, né, a gente vai estudar especificadamente o que a geologia estuda, né? O tectonismo, abalos sísmicos, os terremotos, os tsunamis, que é justamente na crosta oceânica, né, o movimento das placas tectônicas. Então, a gente estudando toda essa dinâmica desses movimentos internos, certo? A gente entra na questão das rochas. Né? As rochas, elas hoje em grande quantidade na superfície terrestre e elas estão divididas em 3 categorias. As rochas magmáticas ou ígneas, né? Que é justamente formada do resfriamento do magma. A gente vai encontrar o basalto como exemplo. As rochas metamórficas, né? Que elas passam por um processo também de transformação, por isso que se dá também o nome de ciclo das rochas. Então, como exemplo, nós vamos ter o mármore, né? E tantos outros. E as rochas sedimentares, né? Então, as rochas sedimentares, nós vamos ter um exemplo comum como a areia, né? O arenito. Então, essas rochas, elas compõem toda a superfície terrestre, certo? E elas estão em grande evidência através dos afloramentos rochosos, até através da menor partícula, né? Da rocha, que vai ser a areia, o silt, que compõe a areia, também faz parte dessa composição. Entendendo toda essa dinâmica da geologia, né, dessa base estrutural da superfície, a gente entra em uma questão importante, para que a gente entenda supostamente o que vem a ser a questão do relevo, né? Então, a gente entende que a base de formação, né, ela vai ser dividida em 3 categorias, que vai ser as bacias sedimentares, os crátons, né, que são os escudos cristalinos, e os dobramentos modernos. Isso se tratando de superfície terrestre. Quando a gente traz para o Brasil, quando nós trazemos o exemplo para o Brasil, né, nós vamos ter mais em evidência as bacias sedimentares e nós vamos ter os escudos cristalinos. E só recapitulando, a gente sabe que o relevo brasileiro, ele é um relevo antigo, né, justamente por ele ser formado
ele ser formado por esses crátons, esses escudos cristalinos, né, que ele vai ter um maior embasamento, né? Se a gente falar a questão, se a gente tem algum exemplo de dobramentos modernos aqui no Brasil, a gente sabe que não, né? Porque os dobramentos modernos justamente já está dizendo, é um relevo recente, né? Então a gente vai ter como exemplo, mais de dobramentos modernos, as montanhas que são em formas de pico, né? Nós vamos ter a Cordilheira dos Andes, do Himalaia. Então essas cadeias, elas formam um cordão, né? Elas formam uma barreira que vai ser justamente, que vai ser caracterizar como um dobramento moderno, certo? Um dobramento mais recente. Então, nós temos justamente essas 3 bases para dar origem às nossas formas, né? Quais são as nossas formas? Forma é tudo, a paisagem, é tudo aquilo que está à nossa visão, né? Então, nós vamos ter justamente essas formas de relevo que está à nossa visão, que é formado através justamente das bacias sedimentares, dos crátons, dos escudos cristalinos e dos dobramentos modernos. Porém, a gente tem que lembrar que no Brasil a gente não vai ter dobramento moderno, né? A gente só vai ter crátons e as bacias sedimentares. E o que é que acontece? Essas formações vai dar origem ao que vem a ser os planaltos, as planícies e as depressões, né, pessoal? Lembra que na aula a gente deixou bem claro, até usei um exemplo recente, o estado da Paraíba, que eu vejo o estado da Paraíba como um laboratório geográfico, né? Justamente por ele ter bem caracterizado esses 3 tipos de formações, esses 3 tipos de formas, né? A gente pega no nosso litoral, na nossa zona da mata, nós vamos ter as planícies, né? A gente adentra o interior, que é onde nós estamos, né? Supostamente Bananeiras, toda essa região do Brejo, nós estamos na escarpa da Borborema, né? Nas áreas planálticas, e a gente descendo para o sertão da Paraíba, para o Cariri, nós vamos ter a depressão sertaneja. Então, eu costumo dizer que a Paraíba, ela é um laboratório geográfico justamente por isso, porque a partir do relevo, né, então você vai ter uma diversidade de vegetação, de solos, o clima, né, também vai influenciar, então, a cultura, né, a gente trazendo para o lado a questão social também, a cultura, a economia, enfim. Então, nós temos essa pluralidade, não é isso? Então, a gente vendo, né, a gente analisando essas formas de relevo, então a gente vê que o planalto, né, justamente ele vai ter mais ou menos 800 metros de altitude, vai ser áreas mais elevadas, justamente, e ele vai ser responsável justamente até pela formação das planícies, porque ele, através do processo de transporte, acumulação, sedimentação, né, vai ser formada justamente as planícies, que é formada através desse processo de acumulação, ok? E as áreas depressivas, né, as áreas de depressão, ela é justamente formada por esses morros isolados, que a gente dá o nome de morros residuais, e que vai ter um índice de pluviosidade menor, vai ter uma estação indefinida também, né, e vai ser formada também por esses balcões, por esses icelbergs, né, nós chamamos de icelbergs, que também vai ser formado, é um relevo residual, formado também por restos de resíduos, né? Através de transporte também, acumulação. E a gente não pode esquecer que o Planalto da Borborema, ele vem ser justamente esse divisor de águas, né? Que faz com que as chuvas cheguem com menor intensidade na região sertaneja, certo? Então, recapitulando, né? Desde a base de formação até as suas formas. Então, por isso que é muito interessante a gente, como não só o geógrafo, né, mas a gente observar, né, que a geografia ela está presente em todos os sentidos. Então, a gente observar quando nós fizermos uma viagem, né, em que tipo de formação, né, em que tipo de forma de relevo eu estou, para ter uma melhor compreensão
dos nossos estudos, para um maior embasamento até intelectual, né? Então a gente sempre observar. Por isso que a geografia é justamente esse tripé, né? Que estuda toda essa base, não só a leitura, né? A questão científica, mas essa análise que nós podemos tirar também. Certo? Então a gente viu essa questão da geologia, né, justamente desses elementos internos, e a gente também não deixa, quando a gente vê essa questão das formas de relevo, então a gente não deixa de estudar esses fatores exógenos, esses fatores externos, né, que vêm contribuir também para essa formação, né, a exemplo da água, da temperatura, dos ventos. A gente sabe que tem ventos que contribuem, né? Os ventos contribuem para determinado tipo de relevo. Então isso é muito interessante. Nós chamamos os relevos ruiniformes, não é isso? Então, a gente não pode deixar, quando a gente estuda relevo, né, a gente também não pode deixar de ver essa questão dos elementos externos, né? A questão do intemperismo também é muito importante. Lembra nas aulas quando a gente via que os 3 tipos de intemperismo é o químico, né? Quem vai influenciar no químico, né? A grande quantidade de água, né? A quantidade de água influencia no intemperismo químico. O intemperismo físico, né? A gente vai ter a temperatura, né? As rochas, elas se contraem e elas se dilatam, né? Então a gente tem esse tipo de intemperismo físico. E o intemperismo biológico é quando nós vamos ter a influência justamente dos micro-organismos, né? Nós vamos ter a questão das plantas, dos vegetais, né? Então, esse intemperismo ele vai ser justamente importante para a formação das rochas, dos solos, né? Vai influenciar através desses elementos exógenos, certo? Então, quando a gente estuda intemperismo, é inadmissível, né, a gente não estudar os solos, né? Os solos, uma partícula tão importante, de fundamental importância não só para a vida na Terra, não só importante para a vida na Terra, mas para o desenvolvimento até econômico, né? A agricultura é onde nós fixamos nossas casas, onde nós estamos caminhando, certo? Então, os solos é muito importante nesse sentido, tá bom? E para isso nós vamos ter uma diversidade de solos, certo? Nós vamos ter solos que vão de áreas mais quentes, né? Os solos são os solos mais pedregosos, são solos rasos, eles não são solos tão propícios à agricultura, até nós termos solos mais profundos, né? Solos mais férteis, né? A região onde existe um maior índice de pluviosidade, de micro-organismos. E para isso a gente entende, quando a gente estuda, o perfil do solo, né? Não só na geografia, mas na agronomia. A partir do momento que você abre uma trincheira, você vai ver os perfis de solo. Você vai ver que o horizonte O, onde tem a matéria orgânica, é um horizonte mais rico, porque ele vai ter a matéria orgânica, justamente vai ser formada a serrapilheira, a serrapilheira é aquelas plantinhas, as folhas que caem e que formam aquela camada, né? Dali vai estar os micro-organismos vivos, né? E vai ter uma maior quantidade de umidade. A partir do momento que você vai descendo, você vai encontrando os outros horizontes. Não necessariamente todos os horizontes, né? Não necessariamente você chega na rocha mãe, mas você pode encontrar o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C. E o que vai diferenciar isso são cores, né? Cores mais avermelhadas, cores mais amareladas, alguns fragmentos de rocha, outros não, certo? Então, os solos, para que a gente chegue a uma definição, se um solo é argiloso, se é um neossolo, um pluvissolo, né? A gente precisa dessa análise fotográfica, dessa análise de observação, mas também nós precisamos de uma análise laboratorial, que essa análise laboratorial é feita em laboratórios, né, de agronomia, físico-química. Aqui em Areia nós temos um exemplo de laboratório de solos, justamente por termos um curso de agronomia, e ele vai dizer as propriedades desse solo, até nós chegarmos qual é o tipo daquele solo, certo? Então, no Brasil, especificadamente, nós vamos ter uma diversidade de tipos de solo.
Porque a gente parte lembrando do princípio da base, né? Aquele solo, ele está em uma bacia sedimentar, ele está em um escudo cristalino, né? Ele está em um planalto, né? Está em uma depressão, está em uma planície. Se nós observarmos essas três formas de relevo e você observar os solos, né, dos planaltos, das planícies e das depressões, você vai ver que existe uma diferença grande, né? São solos rasos, outros são solos mais profundos, solos mais úmidos, né? E outros são solos mais desgastados, são solos mais erodidos, são solos transportados, certo? Então, pessoal, quando a gente estuda a geografia física, especificadamente essa parte estrutural da Terra, né? Então, é esse tripé para que a gente entenda a geologia, né, que vem estudar essa parte interior da Terra com seus movimentos, né, com as placas tectônicas, vulcanismo, tectonismo, abalo sísmico, e essa parte externa, que é onde estão as formas, né, está as formas de relevo através desses elementos exógenos, através da água, da temperatura, certo? Então, é esse conjunto que faz nós entendermos essa estrutura física, certo? A geologia, a geomorfologia, que são as formas, né, do nosso relevo, e os solos, certo? Então, é de grande importância a gente entender onde estamos situados, qual a importância de cada solo, certo? De cada relevo e as suas características físicas, né? Que já ficou bem claro, até na sala de aula eu fiz aquele esquema, justamente citei até o exemplo da Paraíba, né? Mas a gente também vai encontrar isso em outras regiões geográficas, né? O Planalto Central, né? A gente vai ver que no Planalto Central a gente já vai ter um solo mais pobre, né? Inclusive a gente vê balcões de cupim no solo, o jeito que dá aquele cupim na árvore, né? O cupim no solo, ele é um indicador de solo pobre, né? A gente já vai em outras regiões, a gente vai ver mais solos mais férteis e assim sucessivamente, certo? Espero que tenha contribuído nessa aula. Gostaria que vocês realizassem as atividades, certo? O conteúdo do livro, principalmente as atividades online, são atividades riquíssimas, de um conteúdo bastante farto, certo? São questões bem desenvolvidas, bem trabalhadas. Espero que vocês resolvam essas atividades. Alguma dúvida que precisar, tá certo? Eu estou no grupo da sala de aula. É só falar comigo que eu, com o tempo, eu respondo a vocês e a gente vai, infelizmente, nesses tempos que nós estamos vivendo, é necessário esse contato, certo? Mas estou aqui à disposição de todos. Um abraço e em breve nós iremos nos encontrar pessoalmente, certo? Um beijo e fiquem com Deus.